Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou crianças que gostavam muito de um tipo de comida e estavam participando de um teste. Antes de receber o prato, a mãe ou o pai dizia para ela que aquela comida fazia mal, que ela não gostava de comer aquilo. Quando traziam um alimento, a criança se recusava a comer. Por que será que isso acontece? Quem conversa sobre isso com a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, a garotada tem nos pais os maiores exemplos e os espelhos também, né? Com certeza, porque são os pais que os alimentam, são os pais que oferecem aquilo que eles precisam, né? Consequentemente, os pais são as pessoas nas quais essas crianças mais confiam no mundo. Então, por conta disso, são os maiores exemplos para as crianças. A gente vê muita criança ali pelos 4, 5 anos pegar roupa da mãe, né? Colocar roupa, calçado da mãe, a bolsa e sair, Sim. né? Bem comum isso. A menina, ela tem a questão do espelho na figura feminina, que no caso seria a mãe, ou a pessoa que ocupa a figura materna nessa família, né? O menino tem a tendência de seguir o exemplo masculino que tem nessa família. Então, esse fato da criança querer colocar a roupa do pai, colocar a roupa da mãe, utilizar as ferramentas de trabalho do pai, ou aquelas que a mãe utiliza, é bem comum até os 6 anos. Depois disso, a criança ela vai adquirindo a sua própria identidade, ela vai filtrando aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Eu gosto de coisas diferentes da minha mãe, gosto de coisas diferentes do meu pai. Mas isso só acontece depois dos 6 anos. E é muito interessante que elas querem a maquiagem igual da mãe, esmalte, né? A garotada toda cheia de esmalte na unha. Isso, e é bem comum a gente ver também as crianças pedindo para que os pais comprem as roupas parecidas com as quais eles utilizam, né? É uma forma de se autoafirmar, de se identificar ainda mais com aquele núcleo familiar. Agora, tem um lado excelente e tem um lado perigoso nisso tudo, né? Uma coisa importante que a gente sempre fala quando vai conversar com os pais é que as crianças, elas fazem aquilo que elas enxergam, aquilo que elas presenciam. No entanto, elas não fazem aquilo que elas escutam. Então, o melhor exemplo, né, é aquele que é dado de maneira coerente. Então, por exemplo, a mãe que não gosta você falou de alimentos no começo do programa. A mãe que não gosta de uma alimentação saudável. Então, a mãe não faz nenhum tipo de alimentação saudável. E ela quer que a criança faça esse tipo de alimentação também. Não vai conseguir, não vai ter sucesso, porque a criança se espelha na mãe. Se não é saudável, então por que eu tenho que comer? Né? Se você não come, por que eu preciso comer isso? Então, as crianças, elas entendem pelo exemplo e não por aquilo que eu falo. Então, eu falo que não pode mentir. Mas quando atende o telefone, fala que eu não estou. Mas eu disse que não pode mentir. Então, o exemplo é a melhor maneira da gente ensinar. Já o conselho pode ser que as crianças não escutem ou não cumpram, né, da maneira como o exemplo ele tem esse poder. Ele tem que tomar muito cuidado com aquele eu não gosto, eu não faço, né? Porque a criança vai fatalmente copiar isso. Com certeza. E a gente tem que tomar cuidado também da maneira como nós tratamos as pessoas, da maneira como nós falamos sobre outras pessoas, porque muitas vezes a gente cria uma identidade na criança que não é dela. Né? É uma identidade totalmente influenciada e isso persiste, né? Então, assim, tem crianças, por exemplo, que não gostam de determinados parentes, não gostam porque alguém disse alguma coisa, porque um dos pais também não tem certa afinidade com essa pessoa. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Os vínculos, eles são também fortemente influenciados por esses exemplos que as crianças percebem em casa. É muito comum, às vezes, os professores ou funcionários que trabalham com crianças em escolas perceberem uma criança muito agressiva e que normalmente presencia agressões em casa, né? Isso. Se ele percebe que isso é uma maneira de extravasar algum tipo de culpa, de extravasar alguma coisa ruim que está acontecendo, então, vai ser bom para eu fazer também. Então, essas situações de violência, geralmente, né, não em todos os casos, né, mas geralmente, quando a criança é muito violenta, quando a criança responde muito, quando a criança fala palavrões, quando a criança tem assim, esse hábito de bater nos amigos, tem o hábito de praticar algumas coisas que não são socialmente aceitas, geralmente essas crianças têm espelho em casa. Então, a gente precisa tomar cuidado com quem essa criança fica, né? Qual é o tipo de relação que ela tem com os amigos, aqueles que ela mais convive, com os irmãos, porque muitas vezes, Elaine, eles têm esse tipo de comportamento não perto dos pais. Então, os pais acham que está tudo certo, que as crianças estão sendo bem educadas. No entanto, quando os pais estão fora, eles apresentam esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa
filtrar bem com quem essas crianças passam a maior parte do seu tempo e qual é o tipo de atividade que essas crianças fazem. Porque se a gente consegue filtrar, nós conseguimos, então, com que essas crianças tenham comportamentos mais socialmente aceitos, consequentemente mais saudáveis. Se a mãe, por exemplo, falar, eu nunca comi feijão quando era pequena, eu odiava feijão, eu odeio feijão, dificilmente vai conseguir fazer a criança provar sequer, né? É um motivo para a criança também não gostar sem ao menos ter visto, pegado um feijão na mão, né, provado o feijão. Então, aquilo que nós falamos é muito perigoso. E se além de eu falar, eu fazer aquilo que eu estou falando, piorou, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com aquilo que nós estamos ensinando indiretamente para os nossos filhos, né? Tem muita gente que pensa, cada um é uma pessoa diferente. E isso é mesmo. Só que as crianças, elas são educadas em um ambiente social. Esses ambientes sociais, eles têm culturas, né? Então, dentro da minha casa tem um tipo de cultura, dentro da sua tem outro tipo de cultura. Eu tenho as minhas crenças particulares e se eu convivo muito tempo com a criança, essas crenças particulares minhas são passadas a ela. Então, ela acaba tendo também esse tipo de crença que só é minha, sabe? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo nas questões da alimentação, nas questões dos hábitos saudáveis e não saudáveis, né? E quando se fala em educação também, em estudo, né? Porque às vezes a mãe já começa assim, matemática? Nossa, odeio matemática. Não sei o quê, odeio, não sei o quê. Sabe o que... eu odiava estudar. Sabe o que é ruim? Quando a gente tem uma criança que já tem um problema de aprendizagem e daí vai conversar com os pais, então a professora chama os pais para conversar, né? Geralmente ou chama junto com a criança ou chama separado. Aí os pais, eles justificam essa dificuldade da criança pelo fato deles não terem tal facilidade com determinada matéria, né? Então isso não pode acontecer. As crianças, elas são muito sugestivas. Então, se eu falo que eu nunca gostei de matemática, eu nunca aprendi isso. Então, a criança, ela tem uma desculpa. Se meu pai não aprendeu, quem sou eu para aprender? Né? Se o meu herói, se a pessoa com quem, né, convive comigo, que faz tudo para mim, não sabe por que eu preciso saber. Então, isso é bastante perigoso, né, esse tipo de comentário. Hábitos de leitura também, né? Com certeza. Hábitos de leitura, hábitos de alimentação, os vícios. Uma criança que vê, geralmente, os pais fazendo uso de cigarro, fazendo uso de bebidas alcoólicas, são crianças que, nas brincadeiras, eles imitarão também. Então, se você tem esse tipo de hábito, não faça perto de criança e, se o fizer, né, explique que, olha, eu não consigo porque isso é muito ruim, não consigo sair disso, né? Então, as crianças, elas entendem quando você mostra o porquê das coisas, não falando, não adianta nada eu falar que fumar é ruim, mas eu passo o dia inteiro fumando na frente do meu filho, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Voltando um pouquinho na aprendizagem, muitas vezes a mãe diz, eu não aprendia inglês porque eu não gostava de inglês. Uhum. Mas não quer dizer que a criança não vá aprender. Ou seja, às vezes fala assim, eu tinha dificuldade, meu filho também tem dificuldade. Isso é uma coisa muito complicada de se colocar, isso, né? Porque o nosso cérebro, ele é bastante limitado nessas crenças. Se eu disser para o meu cérebro que eu não sei inglês e que eu não vou conseguir aprender inglês, eu posso ter 50 anos, estudar inglês todos os dias, que eu não vou conseguir aprender. Sim, bloqueio. Né? Sim. Então, a melhor forma de se lidar com essas dificuldades, então, é não comentá-las perto da criança. Falar assim, olha, eu não aprendi, mas eu gostava tanto que eu vou aprender com você. Então, assim, seria uma forma de incentivar a criança, né, que talvez já tenha certa dificuldade, a superar esse limite aí que a gente está colocando, entre aspas, nesse momento. E assim, às vezes a gente fala, tem que tomar cuidado com o que fala perto de criança, porque no momento ela está brincando, mas depois ela chama atenção para aquilo, né? Isso é um outro fator importante também. Sim, as crianças, elas têm uma propriedade de atenção muito alta. Então, se elas estão brincando em silêncio ali com determinado brinquedo e você está conversando uma conversa de adulto, pode saber que essa criança, ela está registrando tudo aquilo que foi falado, né? Elas têm essa capacidade, isso é normal das crianças, né? E depois não se assuste com que ela possa comentar sobre esse assunto que vocês estavam conversando, né? Ou ela pode te perguntar, te colocar numa situação de saia justa aí com uma pergunta que talvez você não espera, né? Os palavrões, inclusive, devem ser totalmente eliminados, com né? certeza. E assim, as crianças, elas sabem, né? Aquelas que costumam, nas casas, tem as regras de não se falar palavrão. Uhum. Eu sei que é errado falar palavrão, mas de repente eu solto, né? Mas na minha família o pai pode falar palavrão,
a mãe pode falar palavrão, só eu que não. Você acha que essa criança ela não vai falar palavrão? É difícil, ela vai. Né? E depois não tem como eu cobrar enquanto pai, enquanto mãe, que isso é errado. Se eu faço, se eu acho normal que eu faça, né? Então, a gente precisa se policiar mesmo. E até na forma de se vestir, de se comportar, tudo, né? Tudo eles copiam. Tudo, copia. O jeito que você não gosta de pentear o seu cabelo, por exemplo, o seu filho também não vai gostar. Se você não tem o hábito de tomar banho todos os dias, vai ser difícil com que a criança tenha esse hábito, né? Até os hábitos de higiene, eles são influenciáveis. Então, as crianças, elas precisam ter bons exemplos para que elas sejam bem educadas e para que elas se desenvolvam da maneira que deve ser, né? E aí, dos 6 anos para frente, elas vão adquirindo os hábitos dela. Por isso que até os 6 anos de idade, a gente até fala, a criança pode mentir. Não é que ela pode mentir, né? Você tem que incentivar com que ela crie histórias, mas depois você fala, mas isso que você está contando para mim não é verdade, né? Então, a criança precisa entender que ela está inventando uma história, você está acreditando, mas depois ela precisa contar a verdade, né? Depois dos 7 anos, a criança começa a entender aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer, aquilo que vai machucar outra pessoa, né? Então, essas questões de moral, elas são desenvolvidas depois dos 7 anos de idade. Então, nessa fase, a gente precisa tomar ainda mais cuidado com os nossos exemplos, precisamos tomar mais cuidado ainda com os nãos que nós damos, né, para essas crianças, para que elas aí cresçam de uma maneira bem tranquila, né? Ou seja, tem que estar sempre atento com a garotada, né? Com certeza, sempre conversando, sempre dando bons exemplos. E de olho também no que vem delas, né? Porque elas contam muito sobre isso. Contam. E assim, a gente falou muito dos pais, mas os amigos também, eles são fontes de exemplos, né? A criança, às vezes, tem um amigo que tem um irmão mais velho e ela gostaria muito de ter um irmão. Então, ela passa a se comportar como o irmão. E tem também os personagens. Hoje em dia, nós temos muitos youtubers famosos que, infelizmente, dão maus exemplos para a criança, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, nos atentar ali para o que nossos filhos estão com que nossos filhos estão convivendo, com quem eles estão conversando, quais são os exemplos que eles trazem para o nosso dia a dia, né? Para o dia a dia deles. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Imagine, Elaine.